Oi, pessoal. Quando eu me deparo com a leitura de um mapa astral e fico imaginando aquelas constelações, aqueles planetas associados a consciências e o modo como essas constelações e esses planetas se entrelaçam, formando a estrutura de uma pessoa recém-nascida, de modo a fazer com que essa pessoa seja o retrato de um único momento no universo, eu fico extremamente maravilhado. E fico pensando como seria a consciência que codificou tudo isso, que seguramente não é uma consciência recém-saída das cavernas, como a história oficial quer que nós pensemos. Porém, essas consciências, elas não se contentavam apenas em vislumbrar toda essa maravilha, mas também em passar adiante. E imagine como seria passar isso adiante num tempo em que não havia escrita e que não havia acesso à informação. Então esse conhecimento acabou sendo passado adiante a partir dos mitos, a partir de histórias baseadas em imagens descomunais que acabam impressionando o nosso cérebro. O nosso cérebro se impressiona com tudo aquilo que não é corriqueiro e acaba assimilando. Então dessa forma ele não esquece e acaba passando esse conteúdo adiante. E sabendo disso, esses antigos, eles acabaram estruturando esses mitos, que são o tema do nosso vídeo de hoje. Lembrando sempre que aquele que estiver interessado em autoconhecimento a partir da astrologia kármica, encontrarão os meus dados no final desta apresentação, para que possam entrar em contato comigo. Vamos lá então? Boa viagem! Nasce agora uma grande ordem de novos séculos. Já a Virgem retorna e o reino de Saturno. Já nova geração vem vindo do alto céu. E do menino, sob o qual raça de ferro sumindo, surgirá uma de ouro no mundo. Casta Lucina cuida, o teu Apolo reina. O conceito da existência de um tempo de pureza e inocência, onde havia um modo de vida ideal e uma civilização perfeita, ao qual seria possível retornar, uma vez sanados todos os conflitos da humanidade, alimenta praticamente a todos os sonhos de todas as culturas através dos tempos. A esse respeito, o poeta Virgílio nos narra que na antiga Grécia existia uma região idílica, denominada Arcádia, que era habitada por pastores que ali viviam em perfeita comunhão com a natureza, onde reinava a felicidade, a simplicidade e a concórdia no ambiente bucólico, onde a vida transcorria calmamente à maneira da Idade de Ouro, ou seja, de modo espontâneo e sem o orgulho e avareza que a corrompeu. Nos diz a tradição helênica que a Era Dourada predominante de esplendor, paz e harmonia ocorreu durante o governo de Cronos e que nela os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. A primavera era eterna e as pessoas eram alimentadas com bolotas de um grande carvalho e com frutas silvestres e mel que gotejava das árvores. Os espíritos daqueles homens que morriam eram conhecidos como aimones e posteriormente serviram como mentores para os antigos gregos que consideravam estar eles próprios vivendo no período final da Idade Negra, exatamente como ocorre nos dias atuais. Séculos mais tarde, já na tradição cristã, a Idade de Ouro passou a ser identificada com o paraíso do Éden, como local da origem humana que será restabelecido na Terra com a volta do reinado de Cristo e que nunca mais terminará, recompensando finalmente a todos os homens justos e bons que para lá seriam reconduzidos, onde viveriam uma espécie de retorno à despreocupação da infância sob a proteção e orientação paternal divina. A respeito de Cronos, que foi o regente dessa Era Dourada, nos conta o mito que este invejava o poder de seu próprio pai Urano, o governante absoluto do cosmos. A pedido de sua mãe Gea, castrou o progenitor com um golpe de foice e jogou seus testículos no oceano, tornando-o estéril. Em seguida, Cronos coroou-se a si mesmo como senhor do universo. Os testículos de Urano, ao serem mergulhados nas águas do mar, teriam produzido uma espuma branca e intensa, da qual emergiu a chamada Afrodite Urânia, assim nascida em beleza, graça e castidade.
Com o término do reinado de Urano, Cronos prendeu os hecatônquiros, que eram seres descomunais com 50 cabeças e 100 braços, juntamente com gigantescos cíclopes, em uma caverna para que não mais atemorizassem a humanidade, e enviou o dragão Campe para que fosse colocado em sua entrada para guardá-los, a fim de que esses não mais pudessem sair. Tudo estaria perfeito, não fosse um porém. Urano, ao ser destronado, vociferou a Cronos: tal qual fizestes comigo, um dia também tu hás de ser deposto pelo teu próprio filho. Ao reinado de Urano e Gea, como personificações do céu e da terra, desse modo sucedeu-se o governo de Cronos e Rhea, implantando o início da era do tempo e da matéria, como impulsionadores do grande movimento evolutivo no plano objetivado, sob os auspícios deste patriarcado. Façamos agora uma breve analogia a respeito do que viemos falando, comparativamente aos conceitos teosóficos. Segundo os gregos, no princípio reinava o caos, o primeiro Deus primordial a surgir no universo. Portanto, a mais velha das formas de consciência divina, que seria o equivalente ao conceito de Parabrahma. Dele surge Gaia, a Terra, que por sua vez espontaneamente gera Urano. E Urano casou-se com sua própria mãe, dando início à primeira geração olímpica, a qual podemos correlacionar ao surgimento do plano sáttvico. Da palavra espuma, afros em grego, tem origem o nome de Afrodite, erguida das águas onde caíram os testículos de Urano, como expressão do poder criador divino e também personificação do segundo trono. Aqui temos o surgimento do plano rajásico. E, finalmente, como a manifestação do próprio Eterno em seu aspecto mais denso, prestes a evoluir, encontramos o simbolismo de Cronos, que demarca o início de todas as coisas e o ponto de partida de todo o processo evolutivo, que na teosofia nos aparece como o surgimento do plano tamásico. Poderíamos dizer que este é o momento da largada do tempo, onde ocorre o início de todas as coisas, e nesse primeiro momento o mundo teria sido governado pela linhagem dos titãs, em correspondência ao conceito teosófico dos senhores planetários, dos quais Cronos era o rei. Estes, por sua vez, constituiriam a chamada segunda geração divina, como sendo a dos antepassados de todos os deuses olímpicos ou de todas as hierarquias. Neste contexto, cabe ao próprio patriarca autoritário o papel de assumir a regência do primeiro raio a existir, estabelecendo as bases de suporte de toda a criação a partir da aurora do primeiro impulso evolutivo. Na astrologia, Saturno, que é o Cronos grego, simboliza toda a estrutura de leis e regras a cuja autoridade o homem já nasce subordinado. E essa mesma regência de Cronos vai ocorrer também no tocante aos primeiros raios de todos os sistemas, cadeias, globos e raças. Na etapa seguinte, teremos o Sol em seu aspecto masculino como regente planetário do segundo dia da criação e a Lua como regente do terceiro momento evolutivo, que é relacionado ao surgimento do plano astral, ficando ao raio de Marte, ou Ares em grego, o papel de atuar como tônica regente do nosso atual sistema evolutivo, onde se desenvolve a humanidade, o que explica sua atitude tão instável e destrutiva. Como sabemos, dentro desse nosso quarto dia da criação, a humanidade evolui em nosso planeta a partir das raças, sub-raças e ramos raciais, em conformidade com as tônicas dos mesmos raios planetários que regem os sistemas, sendo que os valores realizados em cada etapa colaboram na formação humana em correspondência com cada um dos chakras, corpos e circuitos neurais, como visto anteriormente em outros vídeos. Deste modo, as experiências da primeira hierarquia através do reino mineral são revividas na primeira raça e correspondem ao primeiro chakra. As da segunda hierarquia, que plasmou o reino vegetal, são revividas na segunda raça e relacionam-se ao segundo chakra. Aquelas referentes à hierarquia que deu suporte ao reino animal são revividas na terceira raça em correspondência ao terceiro chakra.
e essas três em conjunto vão dar suporte aos nossos corpos físico, vital e emocional como aspectos estruturais da chamada tríade inferior da humanidade. O quarto aspecto, que corresponde à evolução do reino humano e da hierarquia Jiva, teve sua expressão mais densa objetivada na raça Atlante. A partir deste ponto máximo da objetividade, teria início o caminho de subida ou processo de sutilização do homem, cabendo à raça ariana a missão de construir a base de suporte para que possamos atingir estágios mais elevados de consciência em perfeita conexão com a nossa tríade superior. Observando os aspectos da criação, tanto planetários quanto humanos, e em comparação com os mitos descritos, é possível afirmar que a Idade de Ouro corresponderia ao primeiro e segundo momento evolutivo, em analogia à nossa infância, como sendo um período onde a proteção paterna nos resguarda de todo o mal. Esses estágios estariam associados ao desenvolvimento das primitivas raças e sub-raças, conforme a antropogênese, cujo processo reprodutivo, no princípio, nos remete às experiências objetivadas no reino mineral por um processo semelhante ao dividir as pedras por bipartição, e conforme vai ocorrendo a evolução racial, passamos aos métodos reprodutores mais semelhantes aos do reino vegetal, como o brotamento a partir de esporos lançados, ou através do desenvolvimento do hermafroditismo das flores, que depois acaba derivando para formas diferenciadas em masculinas e femininas, porém, que necessitam do auxílio de fatores externos, polinizadores, para que a reprodução possa ocorrer sem que haja contato entre ambos os sexos. Deste modo, aquela humanidade que se reproduzia dessa forma e que era orientada pelos seus reis pastores, assim como as plantas seguem a luz do sol, vivia em paz, harmonia, tranquilidade e absoluta pureza. Diante de tudo isso que falamos, a esse estágio encaixa-se perfeitamente o conceito de jardim. Como sob a égide do tempo nada é para sempre, a ação da regência lunar do terceiro raio surge para pôr fim ao paraíso. Agora, o filho, vivenciando sua rebeldia egóica de adolescente, não mais aceita a autoridade paterna e ousa se embrenhar por novos e desafiantes caminhos. Foi dada a Prometeu e a seu irmão Epimeteu a tarefa de criar todos os seres. Na obra, Epimeteu atribuiu aos animais os dons mais variados e deste modo acabou gastando todos os recursos. Quando chegou a vez da criação humana, formada de barro, recorreu ao seu irmão Prometeu. Este então roubou o fogo dos deuses e o entregou aos homens, assegurando-lhes a sua superioridade sobre os outros animais. Todavia, o fogo era exclusivo dos deuses. Como castigo a Prometeu, Zeus ordenou a Hefesto que o acorrentasse no cume do Monte Cáucaso, onde uma águia dilacerava seu fígado que todos os dias se regenerava. Teosoficamente falando, ao terceiro momento correspondem as questões ligadas ao reino animal e o momento em que o homem recebe o ego e o mental concreto, juntamente com a necessidade da reprodução sexuada como conhecemos. Desde então, enquanto o homem estiver acorrentado a seus apegos, sejam eles de instintos ou ideias, estará condenado ao sofrimento. Um dia, porém, Hércules matou a águia que devorava o fígado de Prometeu, e aqui temos a representação de mais uma mudança de estágio da evolução humana, aqui alegorizada pela simbologia que envolve este herói. O mito de Hércules representa o surgimento da maturidade plena, como sendo aquele momento que assinala a necessidade do homem pela sua libertação da condição instintiva através da espiritualidade. Filho de Zeus e Alquimene, e pertencente à raça dos Perseidas, que eram os descendentes de Perseu, seu nome primitivo era Alceu, que vem do grego alqué e tem o significado de força física. Orientado pelo oráculo de Delfos, passou a usar o nome de Heracles, que significa glória de Hera, numa alusão da fama que lhe adviria pela realização dos trabalhos que a deusa posteriormente lhe encarregaria. Trabalhos estes
que estão ocultamente relacionados ao desenvolvimento do nosso chakra cardíaco, com a superação de seu jogo polar entre os aspectos positivos e negativos da alma humana, a ser conquistado pelo homem no quarto momento, relacionado ao quarto circuito neural. Uma vez realizados seus 12 trabalhos, mais tarde, Heracles recebeu de presente uma túnica embebida no sangue do centauro Nesso, e ao vesti-la sem saber, o veneno se infiltrou em seu corpo. Louco de dores, o herói acendeu uma pira funerária e lançou-se às chamas. Logo que as línguas de fogo provenientes de seu corpo se elevaram, a serpentear pelo espaço, ouviu-se o retumbar de um trovão. Era Zeus que arrebatava seu filho para o Olimpo, onde este ganhou a imortalidade. Vemos agora nesta passagem nitidamente representada a mudança de condição do homem em decorrência do processo da noite escura da alma, que faz com que o herói supere sua condição humana através da morte simbólica. Ocultamente, este momento corresponde à transferência dos valores que ocorre do chakra cardíaco ao vibhuti, ou momento em que a nossa mente concreta estabelece comunicação com a mente abstrata a partir do despertar da mente criativa. Uma vez realizado esse despertar mental, seria possível ao homem ter acesso ao primeiro portal que conduz aos mundos interiores, o mundo de Badagas, com suas bibliotecas fantásticas, onde encontramos depositados todos os livros relativos ao saber da humanidade, de todos os tempos, de todas as civilizações, e que somente nesse estágio poderiam ser verdadeiramente compreendidos. Chegamos agora ao quinto momento evolutivo, onde, uma vez superada a questão relativa ao plano mental concreto, bem como a prisão decorrente dos circuitos neurais de biossobrevivência, competição e desejo de poder, através do trabalho heróico e exaustivo de autotransformação, chega um momento quando Prometeu pode ser finalmente libertado e lhe ser possível iniciar seu caminho de retorno e reconquista da sua condição divina e de seu trono celeste. Para que isto pudesse ocorrer, o sábio Quirón, que era famoso pelo seu discernimento e amplitude de seus conhecimentos, mas sofria de dores insuportáveis causadas por um ferimento incurável que o fazia sentir a necessidade da morte, porém esta lhe era negada por ser imortal, entregou sua imortalidade a Prometeu e deixou-se acorrentar no Cáucaso em seu lugar, onde pôde finalmente morrer. A figura do centauro representa o homem cuja mente, agora liberta da animalidade, pode apontar em direção ao infinito. Se por um lado Prometeu é o Deus que se sacrifica pela causa humana, Quirón é a alma imortal do homem elevado que se oferece a serviço da divina causa. E ao sacrificar-se dessa maneira, Deus lhe concede novamente a imortalidade, transformando-o numa constelação. Temos aqui o momento relacionado à etapa da evolução humana, quando ocorre a transferência dos valores ou aspectos sintetizados no chakra vibhuti para o centro laríngeo, ou a partir do mental criativo desperto para o mental abstrato. Este estágio pressupõe a necessidade de haver uma segunda morte. Podemos associá-lo ao simbolismo da travessia pelo mundo de Duat ou das águas infernais, onde o homem se confrontará com as grandes verdades, bem como com todos os arquétipos divinos da humanidade. Uma vez superadas definitivamente as questões anímicas, instintivas, egoísticas, e tendo o homem colocado sua mente a serviço da sua própria tríade superior, chegamos ao sexto e sétimo aspectos a serem desenvolvidos e podemos dizer que, a partir daí, finalmente este atingiu a condição que lhe permite transpassar os portais de Asgard, o Jardim dos Ases, e retornar ao estágio da pureza da rosa ou do lírio como símbolos da hierarquia agartina, agora conquistada pelos seus próprios esforços. Chegamos agora ao mundo deífico e paradisíaco, que através dos tempos nos é representado de várias maneiras. Na tradição clássica, é descrito como o Monte Olimpo, o mais alto cume a ser atingido, uma região onde estariam situadas as magníficas mansões de cristais, em meio aos jardins floridos,
onde o orvalho se confunde com o cintilar das estrelas. Tais edifícios serviriam de morada aos principais deuses do panteão grego, que daquele ponto teriam uma visão privilegiada de tudo aquilo que ocorresse na Terra, acompanhando a humana evolução. Na mitologia arturiana, é representado também como uma montanha inacessível aos olhos mortais, desta vez rodeada por um imenso lago envolto em névoas que somente podem ser dissipadas pelos poucos conhecedores da verdade que se encontra oculta por trás dos véus dos mistérios. Não apenas como uma região mítica, Avalon também pode ser vista como um portal entre a subjetividade e a objetividade, pelo qual atravessam todos os grandes instrutores da humanidade, estabelecendo uma tessitura entre o mundo divino e o mundo terreno. Em 1516, Thomas More nos vai descrever uma ilha onde todos vivem felizes e não desejam mais do que aquilo que têm, por terem tudo o que necessitam, e que praticam as virtudes da temperança e da moderação. Esta ilha foi designada pelo nome de Utopia, como significado de um lugar ideal que não é no agora, mas que pode ser construído no futuro. Ou seja, a utopia seria a definição da própria divindade finalmente reinando neste mundo, como consequência da plenitude da consciência a ser atingida pela humanidade na Terra. Todos os mitos de todas as culturas são narrativas complementares que nos falam a respeito do homem em seus processos emocionais, cognitivos e espirituais, em busca da sua própria redenção ou reintegração cósmica. Neles, o caminho de descida e subida da manifestação é apresentado como o caminho de queda e ascensão do próprio homem e das civilizações por ele criadas, em correspondência à própria evolução planetária. Deste modo, os simbolismos ligados ao mundo externo e aos processos de biossobrevivência, como necessidades da terceira cadeia a ser superada, relacionam-se aos chakras, corpos e circuitos neurais de base que constituem a nossa tríade inferior. A semelhança da divindade que precisou se recolher no centro da Terra, em decorrência da queda lunar, o homem necessita voltar-se para dentro de si, através do trabalho de sublimação da mente exigido pelo centro cardíaco, quando este poderá subjugar a própria sombra simbólica e, ao renascer através da mente criativa, adentrar a vereda que conduz aos planos divinos. Com o desenvolvimento dos circuitos neurais superiores que conclamam a um estado de consciência onde já não existe mais a questão do bem e do mal, mas apenas um estágio de perfeita comunhão amorosa e incondicional com a vontade divina, terá o homem finalmente concluído sua saga nesse nosso sistema evolutivo e reconquistado por seus próprios esforços e força da sua vontade o paraíso que lhe foi retirado. Um dia cumpriu-se a profecia de Urano e Cronos foi deposto pelo seu filho Zeus. Termina o domínio do tempo voraz que a tudo e a todos devora e tem início o reinado da imortalidade eterna, juventude, beleza e primavera. Uma vez conquistado o Éden interiorizado no coração do homem, não há mais como expulsá-lo de lá, e o fruto bendito da árvore da vida, que outrora lhe foi sonegado, agora no jardim agartino lhe é finalmente servido em abundância, amor e felicidade. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Como vocês devem ter percebido, tudo sempre foi dito, embora não de modo rebuscado, como o nosso mental hoje ele precisa, ele tem essa necessidade, mas de uma maneira muito mais simbólica, de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais arquetípica, como é realmente a chamada linguagem do segundo trono. Esse plano divino que, na verdade, é a meta do nosso mental atingir, para que a gente possa realmente
a partir do desenvolvimento da mente criativa, atingir a mente abstrata e assim compreender verdades cada vez mais profundas. No meu entender, o tempo dos mistérios terminou. Agora, qualquer conhecimento, qualquer informação que a gente queira, basta a gente digitar no Google e a gente encontra. O grande mistério continua sendo a nossa própria mente. O grande mistério continua sendo o nosso próprio eu, a ser decifrado, a ser desvendado. O grande mistério continua sendo aquela linha tênue que alinhava todo tipo de informação e é capaz de discernir entre aquilo que é condizente, aquilo que não é, aquilo que realmente é importante, aquilo que não é, e assim por diante. Fica aqui mais um tema para a nossa meditação. Espero que vocês tenham gostado e até mais.